Vamos lá, retomando ao nosso item 8 da nossa norma ISO 9001-2015, o nosso aprendizado de interpretação de todos os requisitos. Lembrando que vocês todos recebem uma cópia da norma para acompanhar todos os ensinamentos que nós estamos passando aqui de cada requisito e ao final nós vamos fazer uma avaliação aí para ver o nível seu de entendimento, tá bom? Nível 8 da norma diz planejamento e controle operacionais. Nesse momento nós vamos entrar em todos os processos que o Grupo Ferrante desenha para que seja executadas as suas atividades. Então, ele diz, a organização deve planejar, implementar e controlar os processos necessários para atender aos requisitos para a provisão de produtos e serviços. Então, toda empresa, obrigatoriamente, ela precisa ter muito bem desenhado os seus processos, o começo, meio e fim de toda a atividade e essas atividades que passam pela auditoria, como vem o auditor até a nossa empresa, ele olha esse processo, acompanha as evidências que são geradas durante ele e depois como eles são medidos também, tá bom? Então, hoje o Grupo Ferrante tem, cada sua gerência, cada área tem muito bem desenhado os seus processos e trata isso diariamente ali na sua operação, tá bom? E no item 8.2 a gente fala de requisito para produtos e serviços, comunicação com o cliente é algo muito importante. A empresa precisa ter bem definido quais são os seus meios de comunicação com o cliente, como ela trata cada situação, desde uma solicitação de serviço, uma reclamação, o momento que o cliente entra em contato aqui com a empresa, como ela faz essa comunicação, tá bom? E no item 8.2, ela pede para que nós façamos a determinação de requisitos relativos a produtos e serviços. Então, toda vez que, ao determinar os requisitos para os produtos e serviços a serem oferecidos para clientes, a organização deve assegurar que os requisitos para os produtos e serviços sejam definidos, incluindo. Lembrando que requisitos de produto e serviço é todo aquele momento que o cliente vem até nós com uma necessidade e como a empresa atende essa necessidade, esses requisitos, como ela levanta, tá? Quaisquer requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis, ou seja, cada empresa que nós fazemos o nosso atendimento, ela tem as suas regras, ela tem as suas diretrizes, então quando nós estamos fechando um trabalho, tudo isso precisa ser levado em consideração. O tipo de atividade que vai ser realizado, toda a documentação envolvida, todos nós aí já passamos por processos de integração, cumprimento de normas de segurança do trabalho, enfim, quando nós estamos vendo o requisito, aquilo que o cliente requer do serviço nosso, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá bom? E, na sequência, obrigatoriamente, a empresa precisa fazer o que a norma pede de análise crítica dos requisitos, ou seja, ao você aceitar que você vai fazer um serviço, você precisa analisar criticamente se você vai ter tudo aquilo que precisa de estrutura para atender antes de você firmar o compromisso. Então, quando nós pegamos uma relação comercial, numa auditoria, o auditor pede, o momento que o cliente entrou em contrato com o Grupo Ferrante, o que ele queria, que são os requisitos dele, como nós fizemos a avaliação, como nós aprovamos, que nós tínhamos condição de atender e na sequência nasce o planejamento das atividades, tá? Então isso, obrigatoriamente, todo serviço que vem até o Grupo Ferrante, ele é obrigatório passar por essa sistemática de requisitos do serviço, o que o cliente quer, quais são as normas que eu tenho lá dentro dele para ser atendida, qual é a estrutura que demanda de equipe. Obrigatoriamente eu tenho que fazer uma análise crítica e tudo isso precisa ficar documentado porque a norma deixa aqui no item 8232, a organização deve reter informação documentada como aplicável sobre os resultados da análise crítica e quaisquer novos requisitos, ou seja, por isso que toda atividade nossa ela tem uma documentação, nada sai de serviço para um cliente sem uma ordem de serviço, por quê? Naquele documento estão todos os requisitos do cliente, o que precisa e as informações necessárias, e aí eu tenho uma informação documentada disso, senão
Imagina como seria todo mundo aqui solicitar um serviço e a gente fazer a transmissão disso por boca, sem um aval. Certamente nós teríamos, né, desencontros na hora de executar a atividade e também problemas certamente na hora de receber, porque eu combinei, não foi isso que eu falei, então tudo precisa ter uma evidência documentada. E para isso também nós temos o item 824, mudança nos requisitos para produtos e serviços. Tá? A organização deve assegurar que a informação documentada pertinente seja emendada e que pessoas pertinentes sejam alertadas dos requisitos mudados, quando os requisitos para produtos e serviços forem mudados. Isso quer dizer o quê? Depois de um serviço fechado, tudo acordado, chega no meio do caminho, precisa se inserir alguma coisa a mais, precisa se emendar um documento, ou seja, um outro documento tem que ser colocado no processo e comunicar toda a equipe que houve alteração no projeto, tá bom? Então perceba que a ISO 9000 ela é muito crítica em termos de a operação que você definiu, a documentação dela e que você faça realmente conforme aquilo que você determinou, tá bom? Aí nós entramos no item 83, que é uma novidade agora para o Grupo Ferrante, que antes não tinha, e a partir de 2022 nós seremos também certificados, né, no projeto e desenvolvimento de produtos e serviços devido à nossa fábrica, né? E para nós certificarmos a nossa fábrica na ISO 9000, também, né, nós precisamos seguir alguns requisitos da norma, como planejamento, né, do projeto e desenvolvimento, ou seja, a cada torre, a cada algo que for necessitado da nossa fábrica, ela tem toda uma sistemática a ser obedecida, começando do planejamento, as entradas, né, de projeto e desenvolvimento, os controles que são necessários, como uma produção, ela precisa ter controles das etapas de produção dela, e a saída, né? Então, entra-se uma necessidade aos controles das partes da operação que são feitas e a saída, geralmente, ali do produto final, e também, tá, a questão de mudança, né? Caso haja alguma mudança no meio do caminho ali, do projeto, do que foi definido no início, também precisa ser documentado isso e depois comunicado, tá? Esse item 8.3, ele descreve muito bem, né, cada etapa e principalmente a parte documental, né? Uma fábrica, quando ela vai fazer qualquer projeto que seja, ela tem uma gama muito grande de documento, né, a ser, né, desde a parte da engenharia, o desenho técnico, a aprovação do cliente, até chegar no momento da fabricação de fato do produto, tem toda uma parte burocrática a ser atendida e essa que é auditada aí da auditoria, tá bom? No item 8.4 a gente fala de controle de processos, produtos e serviços providos externamente, tá? A organização deve assegurar que processos, produtos e serviços providos externamente estejam conforme requisitos. Tá? A organização deve determinar os controles aplicados para os processos, produtos e serviços providos externamente quando. Tá? Aqui nós estamos falando especificamente dos nossos, né, fornecedores, que são chamados aqui dos provedores externos. Tá? Então aqui, ó, tipo e extensão de controle. A organização deve assegurar que processos, produtos e serviços providos externamente não afetem adversamente a capacidade da organização de entregar consistentemente produtos e serviços conforme para seus clientes. Ou seja, tudo aquilo que o Grupo Ferrante determina que seja feito por um provedor externo, ele tem que ter o controle dessa atividade para que, né, mantenha o mesmo nível da qualidade oferecida e ele não pode transferir qualquer problema depois para o provedor, falando que, né, a culpa de algo não ter saído correto é culpa do provedor que ele selecionou, tá? Então é muito crítico, nós temos todo um processo aqui que diz respeito à pré-qualificação, avaliação mensal, né, qualquer desvio. Continuamente nós estamos conversando, né, com esses provedores externos para que eles mantenham, né, o nível da nossa qualidade. Não tem como você ser uma empresa que presta serviço de qualidade e os seus fornecedores são pessoas que tenham um nível muito aquém daquilo que você precisa. Então, eles são analisados mensalmente, são medidos, monitorados, passam por avaliação de desempenho para que eles possam atender aí a nossa necessidade, tá bom? E o 8.5 da norma diz produção
e provisão de serviço, né? Todos os controles aí que são necessários para que nós possamos ter uma boa gestão, né, dos nossos serviços. Então a organização deve implementar produção e provisão de serviços sob condições controladas, tá? Condições controladas devem incluir como aplicável a disponibilidade de informação documentada que defina as características dos produtos a serem produzidos, dos serviços a serem providos ou das atividades a serem implementadas. Então, como eu falei anteriormente, todo serviço nosso, principalmente daqui, ele sai com uma ordem de serviço, porque obrigatoriamente a norma exige que toda a provisão de serviço, aquilo que nós vamos prestar, ele seja feito de forma documentada. O uso da infraestrutura e ambiente adequado, né? Então temos toda a questão de frota, toda a infraestrutura que nós utilizamos, a designação de pessoas competentes, tá? Então, né, é a preocupação de você mandar uma pessoa que não tenha condição de fazer o serviço, tá? E a validação e revalidação periódica da capacidade de alcançar os resultados, tá bom? E aí, na sequência, ele coloca um item aqui de 852 como identificação e rastreabilidade, ou seja, tudo o que nós formos fazer dentro da empresa, ele tem que deixar o rastro, como diz, né? Por isso que ela chama de identificação e rastreabilidade. Toda vez que nós buscamos por alguma informação, obrigatoriamente na ISO 9000, e esse é um dos fatores principais da característica da qualidade, é a rastreabilidade, ou seja, quando você pede por um processo, você consegue identificar desde como começou, todas as etapas que ele está passando até o final dele, ou seja, ele é totalmente rastreável. E a organização deve usar meios adequados para identificar saídas quando isso for necessário assegurar a conformidade de produtos e serviços, tá? E deve controlar a identificação única das saídas quando a rastreabilidade for um requisito. Ou seja, todo o material nosso tem etiqueta, tem identificação com nome de cliente, é relatório de visita. Então, todos os documentos que nós utilizamos na nossa operação, eles são para que nós garantimos que seja tudo rastreável. Qualquer problema que aconteça, a gente consiga participar, né, do contexto e achar o caminho desde onde começou, e se tiver algum problema, que ele seja identificado pela rastreabilidade, tá bom? Porque na sequência ela pede o quê? Para que nós tenhamos o cuidado com a propriedade pertencente a clientes ou provedores internos. Então a organização deve tomar cuidado com propriedade pertencente a clientes ou provedores externos, enquanto estiver sob o controle da organização ou sendo usada por essa. Ou seja, qualquer equipamento, qualquer material de cliente ou fornecedor que entrou porta dentro da nossa empresa, ele passa a ser nossa responsabilidade. E aí nós precisamos provar numa auditoria como nós cuidamos disso. O armazenamento, identificação, como que é todo esse controle, e caso, né, alguma coisa saia fora ou tenha algum desvio, como o cliente, ele vai ser comunicado nisso, tá? Aí ela pede preservação no 854, a organização deve preservar as saídas durante produção e provisão de serviços na extensão necessária para assegurar a conformidade com requisitos, né? Preservação pode incluir identificação, manuseio, controle, embalagem, armazenamento. Então, tudo isso, quando está aqui dentro, a auditoria, né, olha como é preservado o produto do cliente. Então, quando nós trazemos um rádio aqui para manutenção, como ele é desde a hora que ele chega, onde ele é armazenado, como ele é identificado, como ele fica controlado, o manuseio dele, e se tiver algum problema, como a empresa trata isso junto ao cliente, tá? Então perceba que toda a operação, né, a norma vocês vão ter ela em mãos para ler os pontos do requisito, e eu vou explicando cada um deles correlacionando com a atividade prática nossa aqui, para que vocês entendam o porquê algumas atividades são feitas e exigido aquele tipo de comportamento, tá bom? Aí nós temos o 855, atividade pós-entrega. A organização deve atender aos requisitos para atividades pós-entrega associada com produtos e serviços, tá? Atividade pós-entrega, né, é tudo aquilo que diz respeito ao pós, né, garantia de serviço, como que a empresa ela age com isso caso tenha algum problema, tá? E controle de mudanças, tá? Normal, como passamos ali no requisito anterior de planejamento, né, qualquer mudança que tenha
feitos na empresa ou qualquer coisa que nós façamos em termos de mudança, sejam maiores ou menores, nós temos que ter um controle de tudo que vai ser feito, como vai ser feito, quanto isso vai custar, para que seja, né, provado que nós, toda mudança, temos o controle dela, tá bom? Aí nós entramos na liberação de produtos e serviços, que a organização deve implementar arranjos planejados em estágios apropriados para verificar se os requisitos do produto e do serviço foram atendidos. Quando nós falamos em liberação de produtos e serviços, o próprio nome já diz. Qual é o procedimento adotado por nós, como nós vamos entregar, né? Um técnico, quando ele está em campo, qual é o procedimento quando ele entrega o serviço? Ele finalizou, né? Ele chama o cliente, ele verifica, ele pega a assinatura no relatório, né? Dando de acordo que está. Então, toda atividade laboratorial, como é provado, né, ou como faz a liberação do serviço. Então tem o e-mail do cliente, a autorização, pega o rádio, manda para o faturamento. Então tem toda essa sistemática, ela é chamada de liberação de produto. Então nós temos liberação de venda, nós temos liberação de serviço de laboratório, nós temos liberação de serviços técnicos. Então tudo isso, e principalmente que nós temos uma evidência ali no final, tá, é para justamente justificar que ele foi entregue e foi liberado sob as condições controladas, tá? E por último, no item 8.7, temos o controle de saída de produtos não conforme, que é a nossa famosa RNC, o nosso relatório de não conformidade. Então, a organização deve assegurar que saídas que não estejam conforme com seus requisitos sejam identificadas e controladas para prevenir seu uso ou entrega não pretendido, tá? A norma tem uma linguagem muito fabril, né, de técnicas ali de produção, porém, né, no nosso dia a dia na prestação de serviço, né, nós tratamos a saída não conforme qualquer falha que tenha dentro de um processo interno ou principalmente quando nós temos reclamação de cliente. Aí é aberto esse relatório de não conformidade e nós vamos fazer todas as tratativas e aí ele pede que a organização deve reter informação documentada, por isso que todo mundo que recebe a RNC, né, recebe um documento e precisa preencher, né, qual foi a não conformidade, aquilo que foi tomado de ação, quais foram as ações que eu tomei, né, quais foram as concessões obtidas, né, o que eu obtive do tratamento dessa RNC e a autoridade de quem tem a ação em relação a isso, ou seja, geralmente as gerências das áreas recebem a não conformidade e distribuem para a tratativa da equipe, tá bom? E assim a gente fecha o item 8, controle, né, e produção de serviço.